De volta com o Band Cidade. E eu recebo aqui no estúdio o professor Carlos André, do Over. Nós vamos falar sobre a reta final de preparação para o Enem. Professor Carlos André, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece, a alegria de recebê-lo aqui. Professor, reta final para o Enem, o início das revisões já praticamente na próxima semana, dia 12. E a expectativa nesse momento, eu perguntaria, o que o aluno fazer, professor? A gente divide o aluno em dois grupos, né, nesse momento. Aquele aluno que foi profissional desde o início do ano, que vem fazendo o dever de casa bem feito e que agora vai olhar os pequenos detalhes, os pequenos erros que eles têm cometido com base nos simulados que ele deve ter feito e fazer os ajustes finos. Ao mesmo tempo, existe um outro tipo de aluno que talvez até tivesse matriculado desde o início do ano, mas sabe que relaxou, que vacilou bastante e que, na verdade, o Enem para ele começa agora. Nesse segundo grupo, ainda tem alunos que, bastante comum, estavam se formando em algum outro curso e vão querer uma segunda formatura e, como estavam em processo de conclusão, não podiam estudar para o Enem e vão começar a estudar a partir de agora do que a gente chama aí de reta final, 13 semanas para a prova. Professor, e nessa reta final, qual dos dois perfis tem mais vantagem? Aquele aluno que já se formou e de alguma forma ele vem com uma tranquilidade, afinal ele já passou por... Ou aquele aluno que é profissional, está focado desde o início do ano? Olha, dizer qual leva mais vantagem é uma pergunta assim, muito difícil, é uma pergunta de $1 milhão, né? O aluno mais novo tem a energia para gastar, não tem o cansaço, a ressaca que o mais velho teria. Mas esse modelo de prova, eu que vivi vários modelos, né, e vivo agora o Enem, eu digo que esse modelo é muito bom para quem é mais experiente. Então, se a gente fosse relembrar o que acontecia nesse mesmo período, há 15 anos, por exemplo, um cara que ficou 6 anos na faculdade e ele vai voltar agora para o banco do cursinho para refazer vestibular, quando ele voltava, ele entrava em pânico, porque matérias tipo física, química e matemática era um nível de cálculo fora do normal. Então, quem perdeu o ritmo para recuperar sofria bastante. Já nesse modelo atual, para o aluno mais experiente, é muito mais fácil retomar 10 anos sem estudar. Eu digo para os alunos, por exemplo, meu pai, se ele fosse fazer Enem hoje em dia, que é uma pessoa que lê bastante, né? Uma pessoa culta, ele teria pouca dificuldade. Claro que em matérias de exatas, o sofrimento é um pouquinho maior, mas mesmo assim bem menor do que há 15, 20 anos, sem dúvida, não tem comparação. O senhor é professor de física. O que esperar da prova de física, professor? Inclusive sobre o aspecto de que nós tivemos agora, este ano, o início de uma nova gestão no Ministério da Educação. O senhor acredita numa mudança de perfil da prova? Em física, especificamente, não, porque é uma prova de exatas, então a ideologia não tem peso nenhum, eu diria, né? Mas respondendo a pergunta, nos últimos 4 anos a prova sempre é um pouquinho mais difícil, nada para se preocupar, ela tem que acompanhar a evolução dos alunos do Brasil, então a gente espera uma prova um pouquinho mais difícil, uma prova muito linda, sem dúvida, referência a nível mundial. No quesito número 2, de mudança de governo, aí sim a gente tem um peso, pode ter um peso nas provas de humanas e nas de redação. Os alunos têm feito muito essa pergunta, professor, o governo mudou, é um governo diferente, um governo mais à direita, meu Deus, será que eu que sabia história e geografia, eu deixei de saber? Claro que não, né? O que deve acontecer são questões de um perfil diferente, mas quem sabe, quem realmente tem conhecimento, faz a prova tendo o perfil A ou tendo o perfil B. Eu tento explicar para eles o que pode pesar uma mudança de governo. Exemplo, ano passado houve uma questão que foi muito polêmica, justamente por motivos ideológicos, porque ela foi retirada de um livro cujo título é Minha Avó é Lésbica. Então, o que eu tento explicar para eles? Dificilmente, eu diria quase que impossível, numa prova desse ano, num governo mais à direita, você tem um texto vindo de um livro como esse. Então, seria outro livro, né? Muitos questionaram por que não tiraram a ideia de um livro como Os Sertões, que é um clássico, todo mundo conhece. Então, você pode fazer a mesma questão, a mesma pergunta, com um contexto diferente. É isso que deve acontecer na prova desse ano, mas quem realmente domina a história, domina a geografia, filosofia, sociologia e redação, vai se dar bem na prova, sendo esse governo ou sendo um governo
de perfil mais à esquerda. Isso não muda nada, podem ficar tranquilos. Professor, nessa reta final, a revisão é muito tradicional. O que vem com a revisão e qual o perfil de aluno que deve buscar a revisão? Olha, o aluno que estudou pouco ao longo do ano é fundamental fazer uma revisão como essa. A gente vai começar no cursinho agora uma revisão dia 12, uma revisão de 3 meses. Então dá para revisar tudo com bastante calma. São todas as disciplinas? Todas as disciplinas. A gente costuma dizer que são 3 revisões numa revisão, porque no primeiro mês a gente revisa todo o conteúdo de todas as matérias num nível um pouco mais tranquilo. No segundo mês, os professores invertem as frentes, a gente já revisa num nível médio. E na terceira revisão, no último mês, a gente já pega um pouquinho mais pesado, já confiante que o aluno está pronto para estudar o detalhe do detalhe do detalhe. Então, todo mundo que estava parado ao longo do ano ou que estudou pouco, deveria procurar uma revisão desse tipo. Há alunos que, mesmo tendo estudado muito e tendo feito tudo o que deveriam ter feito, eles ainda não chegaram num nível de rendimento que eles precisam para o curso que eles escolheram. Então, vou dar um exemplo simples aqui. Eu vou fazer medicina e em matemática eu não estou conseguindo chegar perto de 35 questões. Então, eu sei que eu precisaria, na prova, estar nos arredores de 38, se eu não tenho cota. Então, se eu preciso subir 8 questões no tempo que falta, naturalmente não é algo que deva acontecer. Então, eu preciso procurar algum mecanismo artificial, como uma revisão desse tipo, para tentar me empurrar para cima. É uma espécie de doping, um doping legal, digamos assim, né? Um doping que você pode usar. Então, se você sabe a nota que você tem que chegar e está razoavelmente distante dela, em uma matéria, 2, 3 que sejam, você deveria procurar esse tipo de mecanismo. Professor, e a questão do tempo? Reta final, revisão, como o aluno equilibrar o seu tempo? Olha, primeiro de tudo é importante saber que a higiene mental é fundamental para o resultado. Não pode ser só estudar. Alguns alunos querem economizar tempo de dormir para estudar, ou, por exemplo, sábado à noite estar estudando é algo muito danoso. Então, primeiro, sempre tem que ter um horário reservado para a higiene mental, para o lazer, isso faz parte da programação. Segundo, ter um horário de estudos para que você saiba quanto tempo você estuda por semana cada disciplina. Um aluno no meu perfil, por exemplo, quando eu era adolescente, se eu não tivesse um cronograma muito bem feito, era natural que eu estudasse muito mais física e matemática, que eram matérias que eu gostava, do que as demais. Então, é fundamental estar lá, de olho no relógio. Eu estudo física 6 horas por semana. Bateu as 6 horas, para e você vai estudar a seguinte. Outra coisa que eu acho muito importante, e nisso a revisão ajuda bastante, o Enem é uma prova muito mal dividida. Diferentemente do vestibular que a gente fez, que era todo bonitinho, bem dividido entre as disciplinas de cada área, o Enem é muito mal dividido. Então, vale a pena focar no que você sabe que vai cair mais, e os professores têm essa experiência. Professor Carlos André do Over, muito obrigada, professor. Eu que como agradeço. A revisão começa, eu diria, bom trabalho, que o trabalho é intenso agora a partir que vai de agora. esquentar mais ainda. Obrigada, professor. Eu que agradeço. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Lembre-se que todas as informações da política você confere no politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Sua companhia agora é o Jornal da Band. A gente volta a se encontrar amanhã. Ótima noite para você.